Jesus, do que aconteceu e do que irá acontecer. Então, olhar para o Monte das Oliveiras, e esse era um lugar onde Jesus gostava muito de se retirar com seus discípulos para orar. Não existe em Jerusalém nenhum lugar que tenha recebido tanto as orações de Jesus como este lugar. Ele gostava de parar aqui e olhar para a cidade, e ter essa vista que nós estamos vendo agora da cidade. Ali está a Porta Dourada, o Ben vai dar uma explicação daqui a pouco, certo? Lembra daquilo que eu falei lá no Vale do Armagedon, a respeito do vale onde todas as nações se juntariam para se levantar contra Jerusalém. Lembra? Que Jerusalém seria sitiada, que Jerusalém seria atacada. Então imagina, todas as nações se juntarão em Jerusalém, no Vale do Meguido, e virão a este vale aqui. Este vale será tomado pelas nações para atacar Jerusalém. Certo? Ali estão os muros da Cidade Velha, tudo isso que você está vendo ali são os muros da Cidade Velha que cerca a cidade de Davi, que ele vai mostrar, certo? A Cidade Velha, o nosso hotel está do lado de lá, da Cidade Velha, ali na outra ponta, e aqui está o Monte das Oliveiras, lugar de onde Jesus orou, lugar onde Jesus profetizou, lugar onde Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele anteviu esse ataque a Jerusalém, ele sabia que Jerusalém seria sitiada. Veja, todo esse vale, que Jerusalém seria cercada, que Jerusalém seria tomada, que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Mas, queridos, esse lugar é tão especial, esse lugar onde nós estamos, em Atos no capítulo 1, Lucas vai trazer o relato do último momento da vida de Jesus. O último momento da vida de Jesus se deu neste lugar. Jesus morreu. Nós vamos percorrer todo esse processo da vida dele, dos seus últimos dias. Jesus morreu, Jesus foi sepultado em Jerusalém, Jesus ressuscitou de Jerusalém. Depois de ressuscitado, ele passou 40 dias dando instruções aos seus discípulos. E ele conduziu os seus até este lugar, ele os traz até este lugar. E Lucas diz assim, olha, que quando eles saíram de Jerusalém, certa ocasião, versículo 4 do capítulo 1. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual ele já lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes competem saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Tendo ele dito isto, enquanto ele conversava com seus discípulos e falava destas coisas, diz a Bíblia, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam. Imagina a cena neste lugar. Enquanto Jesus falava, os seus pés começaram a se desprender do chão e ele começa a subir e os discípulos ficam pasmos olhando e uma nuvem o encobre à vista de todos eles. Ele desaparece aos olhos dos discípulos e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará Aleluia. da mesma forma como viram subir. Glória Então a Deus. eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras. Isso aconteceu neste lugar. Isso aconteceu neste monte. Ele Aleluia. subiu deste monte, ele descerá a este monte. Na profecia de Zacarias, no capítulo 12, no capítulo 14 de Zacarias, falando da batalha, primeiro ele sobe, ele foi para o céu, ele descerá para resolver o conflito que nós falamos antes, lá no Vale do Armagedon, certo? Quando Jerusalém estará sendo sitiada aqui neste vale, cercada, cumpridos os 7 anos da grande tribulação, ele descerá. Para onde Jesus virá? Qual vai ser o primeiro lugar em que Jesus vai chegar? Qual vai ser o primeiro lugar onde Jesus vai colocar os pés? Zacarias 14 vai dizer. Ele diz assim... versículo 2 diz: reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas, depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez nos dias da batalha. Naquele dia
Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, Aleluia. de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês que se levantaram contra Jerusalém fugirão pelo meio do vale entre montes, pois ele estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Aleluia. Eu estarei no meio desses santos. Amém. Eu Aleluia. também. Aleluia. Capítulo 12, versículo 9 diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Todas serão destruídas aqui neste vale. É por isso que isso é um sinal profético. Olha o que é isso aqui. Hã? Cemitério. Por quê? Isso aqui vai ser um vale de cadáveres. Aqui as carnes das nações que se levantaram contra Jerusalém vão apodrecer. Então, profeticamente já está a mensagem. Isso aqui será um grande cemitério. Quem morrerá aqui? Aqueles que se levantaram contra Jerusalém. De frente à cidade já está o sinal profético. Nada é por acaso. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito e ação de graças e súplica. Agora vejam, irmãos, olha o que é que Zacarias diz. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um único filho. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad-Rimon, no vale de Meguido. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres. Chorará a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos. Amém. E nunca Amém. mais serão lembrados. Amém. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. É porque não, né? Nós não é dar um estudo aqui, mas removerei da terra tanto o profeta, lembra do que eu falei? O profeta do anticristo, ele diz: removerei da terra tanto o profeta como o espírito imundo. Que espírito imundo? O anticristo. Ele será removido. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe dirão: você deve morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Profecia da carne. Ele dirá: eu não sou profeta. Sou um homem do campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar, eu acho essa parte aqui a coisa mais linda do mundo. Ele estará aqui, imagina a cena. Ele estará aqui. O anticristo será destruído com o sopro da sua boca. O profeta do anticristo será destruído. As nações, as carnes começarão a apodrecer. Aqui um vale de gente morrendo. Há multidões aqui. Do outro lado do muro, o povo chorando, olhando para cá e vendo ele e a multidão de santos juntamente com ele. Aí ele diz assim: e se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no teu corpo? Oh, aleluia. Aleluia! Que feridas são estas no teu corpo? Ele responderá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia. Você entende isso? Eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí diz, olha o texto: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor. Ele dirá isso. Fira o pastor. E as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, o remanescente. Diz o Senhor: colocarei esta terça parte no fogo e refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, eu direi. E esta parte remanescente dirá: tu, Senhor, és o meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós estamos no lugar, irmãos.
Nós estamos no lugar Amém. do passado Glória a e do Deus. futuro. Nós estamos justamente nesta ponte que liga passado com o futuro. Ele Amém. subiu daqui, ele descerá a este lugar. Oh, Tudo aleluia. aqui é profético, irmãos. Tudo aqui traz uma mensagem. O monte se abrirá ao meio, o monte de fronte a Jerusalém. Jerusalém estará ali apavorada. Ele descerá com a sua igreja. Eu e você estaremos nesta Oh, lugar. amém. Aqui estarão as nações, como eu disse, tentando invadir Jerusalém. De repente, quando ele pisar no monte, as carnes se apodrecerão. Um vale de morte. Um vale de morte estará aqui. E ele estenderá as suas mãos. E o povo começará a chorar. Por que eles vão chorar tanto? Porque eles vão lembrar que todos os sacrifícios que eles fizeram durante esses 2000 anos ali, foi tudo em vão. Eles se lembrarão que tudo isso que eles andam fazendo, de tanta lei, não valeu de nada. Eles se lembrarão aquele que foi traspassado. Eles olharão e verão aquelas mãos feridas, aquelas mãos Aleluia. traspassadas. Vão dizer, onde é que você adquiriu isso? Ele poderia dizer, na casa de um povo rebelde, na casa de um povo que me matou, mas ele disse, foi na casa dos meus Oh, amigos. Deus, aleluia. Aleluia. Ele chamará de amigos aqueles que o crucificaram. E ele, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo. E ele Oh, estabelecerá aleluia. ali, naquele lugar, o trono eterno de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Levante as suas mãos para este lugar. Oh, aleluia. Abençoe Jerusalém a partir deste lugar. Abençoe Jerusalém, abençoe Sião. Abençoe, libere palavras de bênção. Oh, Shakai, Larabai, agora cheiro com Senhor, abençoe Jerusalém, Senhor. Trazei, Senhor Jesus, que o véu caia nos seus olhos, Senhor. Que o véu caia dos olhos deles, Senhor. De cada um deles, Senhor. Oh, Deus, traz, A Senhor. palavra é a verdade absoluta. Enquanto está escrito, vai acontecer. Assim como enquanto foi escrito até a vinda, a primeira vinda de Jesus, aconteceu de forma precisa. O que está escrito a respeito da sua volta também se cumprirá de forma precisa. Amém. A tua palavra é a verdade. Amém. E em todas as tuas promessas tem o sim e o Oh, amém. Shakanterelele, Olhando Larabarabaraia. para a cidade de Jerusalém, olhando para o moderno e para o antigo, nós podemos perceber que o Senhor é o dono do tempo, é o dono da história. Sim, E o Senhor. teu kairos se cumprirá no fim. Os nossos olhos estão contemplando Sim, Senhor. aquilo que na verdade um dia será poderoso. Aleluia. Não apenas contemplar de longe, Aleluia. mas fazer parte da história, porque somos a tua igreja, Senhor. Fazemos parte desta Jerusalém celestial, Sim, dessa Senhor. Jerusalém de cima, que voltará com o Senhor Jesus e pisará neste lugar. E nós, como estamos pisando agora, nós pisaremos com o corpo glorificado. Amém. Aleluia. A redenção consumada. Aleluia. Pisaremos com a salvação completa. Glórias ao teu nome. Sim, Senhor. Bendito é o teu nome. Oh, aleluia. Nós cremos que a tua verdade não se perderá no tempo, Amém. mas na hora do Senhor, no relógio do Senhor, o que tem que acontecer, acontecerá. Oh, Laragandere. É tão impossível. Sim, Senhor. É verdade. O que mais chama a atenção dos nossos olhos físicos é a presença inimiga, mas o Senhor é maior. Aleluia. Deus da história, és Deus do homem, és Deus do hoje, és Deus do amanhã. Vai acontecer. A tua palavra agora, que tu és a Deus, e a nossa desde o começo. Xaracantere, Laraboia. Glórias ao teu nome. Anda cheia, Pai, toma Larahaya. cada um aqui nesta hora. Sim, Senhor. De convicção. Amém. Enche o nosso espírito de convicção. Fortalece a fé de cada um. Sim, Senhor. Esta palavra que é verdade absoluta, que é verdade imutável. Amém. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Pai, o texto que me vem ao coração e que aprendi desde a minha infância e tendo cantado o hino saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém.
a cidade de ouro. Oh, aleluia. Senhor. Oh, Dá-nos aleluia. uma visão clara, ampliada no nosso espírito. Tira o véu dos nossos olhos. Que a nossa Senhor. visão seja muito mais Sim, além Senhor. da visão de um turista. Sim, Que a nossa Senhor. visão seja muito mais além da visão de uma arquitetura impressionante. Oh, Deus, que a nossa visão seja espiritual. Que tenhamos Sim, uma Senhor. visão Amém. espiritual. Que Amém. tenhamos uma visão a partir de Ti mesmo. A partir do aleluia. Teu coração. Sim, Senhor. Para compreender as Tuas verdades. Para compreender os Teus propósitos. Para compreender os Teus planos. Glórias ao Teu nome. Na Tua soberania e na Tua graça. O Senhor decidiu nos incluir nos Teus planos. Oh, aleluia. E se estamos aqui nesta Obrigada, manhã, Senhor. é porque o Senhor assim o quis. Está na Sua agenda. O Senhor nos trouxe Aleluia. a este lugar com propósitos firmes. Sim, Glórias Senhor. ao Teu nome, Amém. Senhor. A partir deste lugar abençoamos Jerusalém. Ei, A partir deste lugar abençoamos Jerusalém. Haja paz dentro do teu Aleluia. Amém. Haja paz em teus lares, Jerusalém. Haja paz em tuas famílias, Jerusalém. Haja presença do Senhor. Haja Sim, salvação. Senhor. Deus, lembra-se de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembra-se, Senhor, de Davi. Lembra das tuas alianças. Lembra das tuas promessas. Salva este povo. Liberta este povo. Oh, sim, Resgata Senhor. este povo. Sim, Que o Senhor. véu seja tirado dos olhos e haja Amém. revelação de que o Messias já veio. Oh, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja o Senhor estabelecido no coração de cada judeu, Amém. no coração de cada israelita, Amém. no coração de cada morador dessa Amém. cidade, no coração de cada descendente de Abraão. Oh, aleluia. Em nome de Jesus.